Fone de ouvido gamer. Não podia faltar esse fone nessa semana especial de fone de ouvido, não é mesmo? Vamos lá falar do Hikate GM5 da Edifier. Bora lá. Fala pessoal, eu sou o André e estou aqui hoje para poder falar um pouquinho de como foi a minha experiência de uso com o Hikate GM5 ou Hikate GM5. Eu não sei muito bem pronunciar essa marca, mas o que vocês devem saber, o que vocês pelo menos precisam saber, assim, de coisa simples, é que essa marca é uma subsidiária da Edifier, é tipo a marca gamer da Edifier. Já fiz review aqui do G1 SE, na verdade eu fiz um unboxing, um review tá para sair em breve aí do G1 SE, que é um fone de ouvido, que é um headset gamer da Edifier, USB. É outra pegada, mas vamos lá falar do GM5 hoje, que é um fone de ouvido TWS no maior estilão AirPods. E cara, é muito parecido de verdade com os AirPods, tipo, as perninhas assim, é claro que esse aqui tem uma outra cor, né, ele é meio cinza, meio chumbo assim, que pra mim é uma cor muito bonita, mas ele é confortável como os AirPods, o encaixe dele é como os AirPods, enfim, é muito parecido de verdade com os AirPods, porém, ele tem algumas características muito mais interessantes do que o próprio AirPods. A começar pelo chip de conexão dele, que usa um QCC 3046, que vai te dar suporte aí a aptX, né? Se você usa um smartphone da Qualcomm, vai dar suporte a aptX. Ultra baixa latência, ou seja, você pode jogar com esses carinhas aqui, que o delay, ou seja, o atraso entre a ação que você está fazendo no smartphone e o que você está ouvindo vai ser reduzido também. E um outro ponto muito importante, que é muito legal desse fone de ouvido, é que ele tem Bluetooth 5.2. Isso significa que além da baixa latência e além de ter uma economia de energia interessante por conta do chip da Qualcomm, ele vai te oferecer mais qualidade sonora, menos latência, essas coisas todas. Estabilidade de conexão também. O Bluetooth 5.2 te dá mais estabilidade de conexão, te dá uma qualidade sonora superior a outros fones de ouvido, por exemplo, com Bluetooth 4.0 e tudo mais. Isso é bem legal, vale a pena você dar uma olhada nesse tipo de característica quando você for comprar um fone TWS, porque querendo ou não, você vai ter um fone de ouvido que vai durar por mais tempo e que vai te entregar o máximo de qualidade possível hoje em dia. O Hikate GM5, por exemplo, é um desses fones de ouvido. Em termos de conexão, em termos de tecnologias, para mim funcionou super bem. Conecto ele com o meu computador, com o meu smartphone e, cara, roda super bem. Não tive nenhum tipo de problema de delay, nenhum tipo de problema de estabilidade de conexão, não fica caindo nada disso. Ou seja, você vai conseguir usar aí o seu fone de ouvido com o seu computador ou seu smartphone numa boa, sem nenhum problema, sem ficar caindo conexão, que é muito chato, afinal de contas. Sobre jogo, ele tem esse modo jogo, ele é de uma linha gamer da Edifier. E assim, fone de ouvido Bluetooth para jogo, depende do jogo. Alguns jogos, como COD Mobile, como Free Fire e tudo mais, não é a melhor experiência, para ser bem sincero aqui com vocês. Não é que você não vai conseguir, por exemplo, duelar com o cara, tipo no X1, nesses jogos de tiro, pelo menos, né? Mas você tem um pequeno delay, por exemplo, a forma mais fácil de medir esse delay é quando você dá um tiro no joguinho e o tempo que ele gasta para poder reproduzir no fone de ouvido. Jogos de tiro, em geral, não funcionam muito bem com fone de ouvido Bluetooth. Agora, outros títulos, por exemplo, jogos de corrida, futebol, sei lá, jogos de arcade, qualquer outro jogo vai tirar uma vantagem muito legal da baixa latência que esse fone te entrega. Para jogos de tiro é a minha única ressalva. Eu não acho que é uma experiência tão legal. Eu não sou muito fã de usar fones de ouvido Bluetooth com jogo de tiro. Não é um demérito do GM5 não, é um demérito de todos os fones Bluetooth para esse tipo de jogo. Se você quer jogar um jogo de tiro tipo COD, tipo Free Fire, tipo PUBG Mobile e tudo mais, usando fone de ouvido, prefira um fone de ouvido cabeado, que aí você não vai ter nenhum tipo de delay e aí sim você vai ter certeza que o delay vai ser zero. Como eu falei, ele tem um modo de baixa latência, é perfeito para poder ver vídeo, é perfeito para poder jogar outros títulos, mas não jogos de tiro, que, querendo ou não, precisam de um pouco mais de precisão no movimento. Deixando essas tecnologias de lado e falando um pouco mais da construção, como eu falei, ele segue o estilo de construção dos AirPods e é super confortável, encaixa muito bem no seu ouvido e, além disso, ele tem pads laterais de toques para você controlar a mídia. Então, por exemplo, através dos pads posicionados na lateral, você consegue avançar e retroceder música, você consegue dar play e pause, obviamente, consegue mudar entre o modo de jogo e o modo de
música também. E para fechar, tem o controle, eles chamam assistente virtual. Fica devendo o controle de volume, que eu acho que poderia ter o controle de volume no GM5 também. Não que seja um grande demérito, não é não, mas poderia ter também um controle de música, que seria bem legal. Falando da case, é uma case super diferente, porque a tampa dela é transparente, você consegue ver os fones de ouvido. Eu achei um design muito bonito, eu gostei pra caramba do design do GM5. Eu acho que a case é muito bonitinha, ela é bem portátil e vem também com acessório pra, tipo, como se fosse uma luvinha de silicone e um strap pra você colocar pendurado no pescoço. Não que eu tenha usado dessa forma, mas você pode usar dessa forma também. Enfim, é um design que é conhecido de fones de ouvido e nem por isso é ruim. É muito bom, é muito confortável. A única coisa que eu não gostei muito do design do GM5 não é nem o LED que fica da caixinha, não, porque a caixinha você vai guardar, você não vai ver. Ela fica mostrando os LEDs aqui de acordo com a carga e tudo mais. Mas tem um LED no próprio fone de ouvido. Então esse LEDzinho aqui de noite pode incomodar uma galera, que eu sei que tem gente que não vai gostar desse tipo de LED, assim, desse tipo de indicador de funcionamento no próprio fone de ouvido. Enfim, essa é uma característica que particularmente eu não gostei tanto, porque eu escuto fone de ouvido, por exemplo, de noite, ou sei lá, tô na cama, alguma coisa assim, coloco o fone de ouvido e fica essa luz assim, chamando a atenção. Poderia não ter, a verdade é bem essa, assim, mas tudo bem. Se você não for usar, se isso não te incomodar, não é uma grande diferença, não. Vários fones de ouvido, inclusive, tem esse tipo de LED para poder indicar o funcionamento e tá tudo bem. Bom, pra gente fechar a parte de construção e tecnicalidades do fone de ouvido, cara, 8 horas de reprodução contínua com uma única carga, isso é muito legal. A case te dá mais 4 cargas, então no total você tem 40 horas de reprodução contínua com uma única carga da case dos fones de ouvido. É muito legal, 8 horas de reprodução, cara, assim, para um fone de ouvido TWS, tá muito bom, de verdade, assim. Eu acho que é uma marca excelente de tempo de bateria. Para mim funciona muito bem. Eu acho que 8 horas de reprodução é o que a gente deve buscar em todos os fones de ouvido e o GM5 consegue entregar isso. Eu consegui 7 horas e pouquinha coisa, assim, no tempo total de uso. É um pouquinho abaixo do que eles prometem, mas claro, entra também o lance de qual volume que você está escutando. Se você está ouvindo num volume maior, consequentemente, vai gastar mais bateria também. E essa aqui é a qualidade do microfone do GM5. É assim que as pessoas vão te ouvir se você estiver usando esses fones de ouvido em alguma chamada, no próprio jogo. Enfim, é assim que as pessoas vão te ouvir com esses fones de ouvido. E aí, curtiu? Me conta aí nos comentários. Enfim, falei isso tudo e agora a gente chega no som. É um som muito legal, mas não é o melhor som de fone de ouvido da Edifier, por exemplo. Pelo fato dele ser desse tipo earbud, ou seja, ele não tem as borrachinhas para poder isolar o seu canal auditivo, você não vai conseguir perceber tanto o áudio do fone de ouvido. Assim, claro, você vai perceber, ele tem um isolamento suficiente para poder isolar um pouco do ruído do ambiente, mas ele não isola completamente seu canal auditivo. Então, por exemplo, quando você vai escutar uma música que tem um pouco mais de grave e subgrave, ela não vai chegar lá, saca? Esse fone de ouvido te entrega uma qualidade sonora muito boa, mas ele não tem o máximo de detalhamento, de presença, de peso nos graves e subgraves, e de cristalinidade nos agudos, por exemplo. Eu fiz review ontem do TWS 330NB e, cara, é outro tipo de uso. O TWS 330NB tem um áudio tipo nota 5. O Ricat GM5 tem uma nota tipo 3,5, sabe? Eu acho que o áudio do TWS 330 ainda está num patamar superior em comparação com outros TWS da Edifier. É ruim? É um som ruim? Não é ruim. É só que ele não te entrega um isolamento de ambiente, um isolamento do seu canal auditivo e por conta disso você acaba tendo um pouco de perdas na percepção de áudio desse fone de ouvido. Gostei, é muito bom, funciona para poder ouvir música, para poder jogar, para poder consumir podcast, vídeo e tudo mais, porém não é o melhor áudio, não é o áudio mais detalhado e, enfim, não é o melhor áudio como um todo da linha da Edifier. Resumindo, é um fone muito legal que tem um design super confortável para poder usar por 8 horas, que é o tempo de bateria que ele dura, funciona super bem. Não tem o melhor áudio para poder ouvir música, não tem o melhor áudio de toda a linha da Edifier, eu acho que outros fones de ouvido vão te entregar isso de uma forma melhor, mas cara, tem 8 horas de reprodução contínua, é super confortável e ainda tem esse designer que grita aí pro mundo que é gamer. Se você gosta de fone de ouvido nessa pegada,
que tem mais bateria, que tem esse design que não é intra-auricular e que, enfim, é gamer, o Hikate GM5 manda muito bem e tem que entrar na sua lista aí de recomendações para ser um fone de ouvido para te acompanhar no dia a dia. E aí, gostou da análise? Deixa o like aí, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Eu sempre deixo pro final para poder pedir essas coisas e vocês já saíram do vídeo e não se inscreveram e não deram like e não comentaram aí se gostaram ou não do vídeo, beleza? Bom, é isso, se inscreve. Essa semana tá tendo vídeo todos os dias de fones de ouvido e é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande abraço para vocês, até a próxima. Tchau, tchau.